Gazeta Consciente de hoje veremos a trajetória política, filosófica e sociológica de um dos mestres da filosofia mundial, falo do alemão Karl Marx. Que influenciou para a filosofia contemporânea? Quais suas ideologias, suas teorias e seus sonhos? As respostas para essas e outras perguntas você verão agora e aqui no Gazeta Consciente. Não tem como falar em filosofia sem tocar no nome de Karl Marx, como também não tem como falar em Karl Marx sem associá-lo à filosofia. Isso é fato. Para saber a resposta para todas essas perguntas, nosso repórter Felipe Lacerda entrevistou um grupo de jovens da Escola Estadual Joselita Brasileiro de Igaracy, que nesses últimos dias se dedicou a estudar Karl e sua filosofia. O resultado da entrevista você confere agora com Felipe Lacerda. Estamos diretamente da Escola Joselita Brasileiro com um grupo de jovens que se dispôs a dar uma entrevista ao Gazeta Consciente. Lembrando a todos que os jovens terão apenas uma pergunta para cada, com tempo indeterminado. Então, eles se dedicaram a semana inteira a estudar as teorias, os sonhos de Marx para a sociedade contemporânea. Bom, deixamos de lado os pormenores e vamos ao que importa, as perguntas. Temos hoje aqui como entrevistada a jovem Rutiele Dantas, do primeiro ano da Escola Joselita Brasileira. Bom, de início, gostaria de lhe fazer uma pergunta, não uma pergunta, que você me fizesse uma citação. Gostaria que você me citasse dados biográficos do filósofo Karl Marx. Karl Marx nasceu em Trevas, na Alemanha, no dia 5 de abril de 1818 e faleceu aos 65 anos de idade. Ao longo da sua carreira acadêmica, ele estudou Direito, mas não concluiu seu curso por motivos boêmios. Sabemos que Karl Marx desenvolveu várias teorias e livros, obras redigidas. Gostaria de saber, da sua opinião, qual a obra redigida de Marx que você mais acha interessante? Bom, todas as obras de Karl são interessantes, mas tem uma que me agrada muito. É o Manifesto do Partido Comunista. Nela, Karl Marx, juntamente com o seu fiel escudeiro Fez, fazem um estudo sobre todas as sociedades que estão relatadas na história. Eu comparo essa obra de Karl Marx a um diagnóstico médico, onde ele diz que é a doença e também aponta o medicamento à solução. E o manifesto é isso, um estudo sobre as sociedades de classe, onde Karl explicita que a sociedade se divide em duas grandes classes, a burguesia, classe explorada, e os trabalhadores ou proletários, a classe explorada. Levando em conta o pensamento de Karl Marx sobre a sociedade da época dele, ele explicita bem que a classe que se divide em duas classes, a sociedade, a classe explorada e a classe exploradora, como vimos que Orlando falou. Gostaria que você explicitasse se a classe explorada e exploradora da época de Karl Marx ainda é a mesma de hoje. Não tenho dúvidas, com certeza. A burguesia de hoje é a mesma que explorou os trabalhadores do século passado. Mudaram-se apenas os mecanismos de exploração. Os trabalhadores trabalham muito para ficar com migalhas do seu trabalho, enquanto a burguesia fica com a maior parte, sendo que não faz um quarto do seu esforço que o trabalhador faz. Como sabemos, Karl Marx também era conhecido pelos seus termos que utilizava sobre a sociedade. Gostaria que você me explicasse alguns deles. São basicamente dois: proletários, termos que se referem à classe trabalhadora, e o outro é a burguesia, referente a um grupo pequeno que domina a classe trabalhadora. Esses termos estão bastante explícitos em muitas obras de Marx, O Capital e o Manifesto Comunista. Sabemos que houve diversas revoluções inspiradas nas teorias de Marx. Gostaria que você me explicitasse as revoluções e também grandes marxistas do século XX. Podemos destacar duas revoluções bastante interessantes: a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Cubana da década de 1950. Como grandes marxistas ou comunistas destacam-se Che Guevara, Lenin, Fidel Castro e Luiz Carlos Prestes, aqui do Brasil. Sabemos que Karl Marx desenvolveu a teoria do materialismo dialético. Gostaria que você me explicasse como funciona essa teoria.
O materialismo é o inverso do idealismo. O idealismo, de acordo com o materialismo, surgiu da ignorância dos homens e das suas utopias. Hélida, me responda a pergunta que não quer calar. Que tipo de filósofo era Karl Marx? Era um filósofo pedreiro, carpinteiro, o seu José, da Dona Maria, que dava duro para cuidar de seus filhos. Qual era o filósofo trabalhador? A entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando a todos que cidadão consciente é cidadão que não é maleável a qualquer tipo de alienação. Obrigado a todos. Agora veremos a opinião de Felipe Lacerda na entrevista. Olá, vamos a uma análise rápida da entrevista. Voltamos à pergunta que fiz à senhorita Davilene. Perguntei a ela se a burguesia da época de Karl Marx é a mesma burguesia de hoje. Ela respondeu que, sem sombra de dúvidas, era assim. Corretamente, a burguesia continua a mesma. O que muda? Os mecanismos. A burguesia hoje se desfaz de poucas coisas para não explorar as pessoas. Exploram constantemente. Isso é visível em qualquer tipo de sociedade, seja ela regional, estadual ou nacional. Karl Marx explicitou bem em sua obra, no Manifesto Comunista, onde os preceitos, as coisas que a burguesia faz para controlar os proletários, os trabalhadores. Isso é visível na sociedade de hoje. Mas espero que com a juventude consciente isso melhore, que a juventude seja a fonte que dê uma fiscalização à burguesia, ou então ela mesma, a juventude própria, acabe com a burguesia. Ela nos mata constantemente todos os dias. E finalizo com uma frase de Karl Marx: trabalhadores de todo o mundo, univos, ou melhor, jovens de todos os mundos, ou melhor, de todo o mundo, univos. O Gazeta Consciente de hoje fica por aqui. Mas antes, um aviso. Agora vocês podem nos acompanhar pelo Facebook. Basta digitar o link que está aparecendo aqui na tela. Nós ficamos por aqui e uma ótima semana consciente. E uma ótima semana sem alienação.